Rogério pode compartilhar aqui nesta noite acerca dessa experiência que nós vivemos. E eu confesso aos irmãos que hoje eu poderia também estar questionando Deus acerca do que nós passamos. Hoje nós poderíamos estar carregando sobre os nossos ombros também esta interrogação: se Deus existe, porque Ele permitiu levar que o nosso filho sofresse e padecesse e morresse ali afogado naquela piscina. Se Deus existe, porque Ele permite essas coisas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus, meus queridos, Ele permite essas coisas acontecer, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E a palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. E se Deus permite que essas coisas aconteçam, é por consequência da nossa desobediência, é por consequência da desobediência do homem, porque Deus preparou um caminho para o homem trilhar. Deus aconselhou o homem, Deus disse: escolha, pois, este caminho, escolha o caminho da vida para que viva você e a sua família. Mas nós, pela nossa ignorância, nós pelas nossas crenças, pelas nossas opiniões formadas, pelos nossos próprios conceitos que nós defendemos, nós queremos seguir o nosso próprio caminho, nós queremos seguir os nossos próprios pensamentos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus é Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o seu santo nome. E hoje, meus queridos, nós poderíamos estar carregando sobre os nossos ombros também esse sofrimento. Nós poderíamos também estar carregando sobre nós este questionamento: se Deus existe, porque Ele permite que essas coisas aconteçam. Mas como a nossa irmã testemunhou aqui, como o Rogério testemunhou aqui, e eu fiz questão hoje de convidar uma pessoa que eu gosto muito, que é o nosso irmão Laerte. Eu estou vendo ele ali, Laerte, que trabalhou comigo ali em Santa Cruz há alguns anos. E diante dessa incredulidade que Rogério vivia, diante destes desafios que ela vivia, eu lembro, meus queridos, que quando nós caminhávamos para a igreja Beth Chamou ali em Santa Cruz nos cercou, nos abraçou, nos amou, nos acolheu. E eu lembro que a nossa pastora Nazé muitas vezes nos cercava e dizia: Rogério, você tem que participar deste grupo com as mulheres, vocês têm que se engajar mais com a igreja. E eu lembro-me de uma frase que ela disse: nós não podemos nos engajar muito com a igreja, não, porque depois a igreja vai cobrar de nós responsabilidade. E sempre estava se esquivando, sempre estava buscando os seus próprios caminhos, sempre estava buscando os seus próprios pensamentos. Mas Deus tinha um pensamento ao nosso respeito, Deus tinha um caminho para nós, Deus estava trabalhando onde nós não estávamos entendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, talvez você não entenda nesta noite o trabalhar de Deus na sua vida, mas eu quero dizer que Deus tem um pensamento ao seu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você até ache que tudo está difícil, as circunstâncias não é favorável, não é aquilo que você queria, mas Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Louvado seja o nome do Senhor. E meus queridos, louvamos a Deus, porque passamos por toda essa circunstância da vida. E eu lembro que muitas vezes eu dizia a Laerte ficava questionando: mas Rogério não é da igreja, Rogério também não vai para a igreja, e por que ela é tão truculosa desse jeito? E eu dizia: Laerte, dá ela de prova. Eu dizia: um dia Deus vai tratar com ela, um dia Deus vai ter um encontro com ela. Mas eu nunca sabia, meus queridos, que seria nesta prova
vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fez a obra, mas a obra foi dolorida. Deus fez a obra, mas a obra foi obra de fogo, foi sofrida. Está aqui o nosso irmão Danilo, que é testemunha e sabe. Muitas vezes não, eu lembro uma vez, o Danilo chegou em casa e nós estávamos lá na garagem, conversando, quando de repente surge um grito desesperador, alguém gritando por socorro, alguém gritando um grito de angústia e de choro, e Danilo disse: corre para ver o que é. E era esta mãe chorando, desesperada de uma dor no seu peito, e ela dizia: se eu não voltar para fora eu enlouqueço. Meus queridos, a obra foi de fogo, a obra foi tremenda, mas meus queridos, nós sabemos que Deus para trabalhar no ferro, Ele tem que usar o fogo. E se o coração é de pedra, Deus sabe trabalhar, Deus sabe moldar, Deus sabe quebrar, porque Deus tem o controle, Deus tem o domínio de todas as coisas. E meus queridos, foi difícil, passamos por este processo, foi dolorido, muitas pessoas sofreram conosco. Lembro-me de uma vez, quando estávamos indo na casa do nosso vizinho, uma ou duas ruas depois, do nosso irmão Júnior de Bebém, talvez alguém